Bom pessoal, como prometido, depois de trazer o vídeo de todos os acessórios de Famicom e Nintendinho, hoje tô trazendo aqui a história do acessório Famicom Disk System, que eu considerei um outro console da Nintendo. E vocês vão ver que ele foi um acessório que deixou a Nintendo com fama de futurista. Então vamos logo começar a história dele, e lembrando que eu sou Ela Camaleão. E ó pessoal, avisando, vejam lá a história do Famicom e Nintendinho, porque esse vídeo aqui é um complemento daquela história, tá bom? O vídeo tá aí na descrição e no comentário fixado. Então vamos logo começar. Bom pessoal, quando a Nintendo lançou o Famicom no Japão, ela fez muito sucesso com ele e além disso salvou os consoles e jogos. E a Nintendo ia dominando o mercado do Japão com seu Famicom e o mercado dos Estados Unidos com seu Nintendinho. Mas aconteceu um problema em 1985, 2 anos depois que a Nintendo lançou o Famicom no Japão. E o problema foi que a Nintendo não estava dando conta de produzir muitos jogos e cartuchos. E ficou com os telefones super ocupados com donos de loja pedindo jogos direto. E eles ainda queriam que a Nintendo deixasse os jogos baratos para eles comprarem. Mas a Nintendo não tinha como fazer isso porque para fazer cartucho de jogo era muito caro por causa dos chips e semicondutores que um cartucho tinha dentro dele. E ficava mais caro ainda se o jogo fosse assim muito grande e cheio de detalhes. Porque aí o cartucho tinha que ser muito top para armazenar muita coisa do jogo. E com isso ele ficava mais caro de produzir. E assim também ficava mais caro para os donos de loja comprarem. Então a Nintendo estava com um grande problema. Mas aí depois, coitada da Nintendo, surgiu outro problema. E agora era que os chips de cartuchos estavam acabando. Então logo a Nintendo não ia mais poder fazer nenhum cartucho. Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Então geral da Nintendo parou tudo o que estava fazendo e ficou pensando em como deixar a produção de jogos mais barata. E aí eles ficaram pensando muito até que chegou neles a empresa de jogos Hudson Soft, que deu uma ideia de a Nintendo usar seus cartões bicards, que pareciam cartões de crédito. E eles eram como se fossem cartuchos finos ou disquetes de computador que a Nintendo poderia gravar jogos ali completinhos, sem tirar nem pôr. Mas além disso, tinha uma coisa melhor. Os bicards seriam mais baratos de fazer por causa do seu tamanho. Passo dentro deles, daria conta também se o jogo fosse muito top e cheio de detalhes. Então isso era uma tecnologia que a Nintendo não poderia perder. E já estava comprovado que esses cartões eram muito bons porque a Hudson já tinha testado eles no computador MSX. E a Nintendo, claro, achou ótima essa ideia. Mas eles desanimaram no momento que o pessoal da Hudson disse algo que a Nintendo tem muito medo e muito pavor. E era que a Nintendo teria que pagar royalties para a Hudson por cada jogo de bicard vendido. Oi? Isso significa que a Nintendo ia ter que dividir os lucros com outra empresa e isso a Nintendo não ia aceitar nunca, galera. A Nintendo jamais faria isso. Ela é a grande Nintendo, ela nunca ia se rebaixar a isso. Ela poderia falir, mas ela nunca iria fazer isso. Ela é a Big N. Tô rica! Aí depois que eles ouviram isso, o pessoal da Nintendo cancelou, claro, a parceria, mas mesmo cancelando essa parceria, isso não queria dizer que a Nintendo ia desistir dessa ideia. O nascimento do Famicom Disk System. E então, galera, geral da Nintendo foi correr atrás dessa ideia e decidiram prestar atenção no mundo dos computadores domésticos. E eles perceberam que os computadores usavam os chamados disquetes, que para quem não sabe o que é, pessoal, era um lugar que a gente guardava documentos importantes, e-mails, etc. E esses disquetes tinham armazenamento de 64 KB dos dois lados dele, ficando ali 128 KB no total. E isso já era mais espaço que um cartucho tinha na época, porque pelo que eu pesquisei, os cartuchos na época tinham ali no máximo 64 ou 70 KB. E eles ainda tinham uma função, que era regravar coisas, algo que seria bem interessante para Nintendo. Então o pessoal da
da Nintendo concluiu que os disquetes eram uma ótima ideia e que eles também seriam muito mais baratos de fabricar e que facilitavam fazer os jogos. Porque assim como seria com os bicards, seria de boa fazer jogos bem caprichados para botar nesses disquetes. Então o geral da Nintendo se mexeu para criar os disquetes do novo acessório do Famicom. E o designer Masayuki Uemura, que foi o cara que teve a confiança para criar o Famicom, foi trabalhar no novo acessório para o Famicom. E foi assim que a Nintendo lançou, em 21 de fevereiro de 1986, no Japão, o Famicom Disk System. Super Mario Bros. 2はさすがディスクで面白い。へったくそ。ゼルダの伝説もさすがディスクで面白い。下手くそ。むかーちゃか。むかっとくるけど。やればやるほどディスクシステム。 Essas propagandas japonesas são muito doidas. Bem louco. Mas ok, pessoal, o Disk System foi vendido por 15 mil ienes, que equivale ali a 80 ou 90 dólares, e o visual dele é esse. Parece uma máquina toda vermelha, que tinha ali a entrada dos disquetes, funcionava com pilhas, que não gastava muita bateria, e ele vinha com uma caixa preta, que era o RAM Adapter, que tinha que se conectar na entrada de cartucho do Famicom. E quando conectava, o Famicom ficava assim, em cima do Disk System, e em cima dele, o RAM Adapter. E bom, vocês já sabem agora como nasceu o acessório. Agora vamos ver como eram os disquetes de jogos. E sobre os disquetes, a Nintendo já chegou metendo o pé na porta, criando eles com 128 KB de espaço para poderem criar jogos maiores, bem detalhados e melhores. E a Nintendo, sabendo que criou disquetes bem poderosos, não foi boba nem nada e já lançou no mesmo ano que lançou esse acessório um jogo exclusivo para o Disk System. E a Nintendo não sabia na época, mas a partir desse jogo ela estaria criando uma franquia sagrada no mundo dos jogos. E eu estou falando do jogo The Hyrule Fantasy Zelda no Densetsu, que quando lançou para o Nintendinho ficou conhecido como The Legend of Zelda. Sim, pessoal, o primeiro The Legend of Zelda veio primeiro para o Famicom Disk System. E o motivo era simples, era porque o jogo era mundo aberto e era cheio de detalhes. Tinham ali cavernas, dungeons, inimigos variados, etc. E galera, para vocês terem noção, o jogo The Legend of Zelda ocupava os dois lados do disquete. Então nada mais justo deles testarem o Disk System com esse jogo que era enorme. E a Nintendo lançou também em 1987 o The Legend of Zelda 2, que também foi primeiro para o Disk System. Mas não foi só Zelda o grande jogo que ela lançou para esse acessório. Também teve jogos como Castlevania e Castlevania 2, Simon Quest, que foram primeiro também para o Disk System. Teve Metroid também. E Kid Icarus. E a partir desses jogos, ela foi lançando muitos outros. E os disquetes, pessoal, do Disk System se chamavam Disk Cards, e a Nintendo quis fazer o formato deles baseados no visual do Quick Disk, da empresa Mitsumi. E os disquetes permitiam fazer uma coisa nos jogos que naquela época era bem nova, que era você salvar os jogos. E com certeza isso era uma grande salvação para quem jogava ali Zelda e não queria jogar tudo outra vez. E tem uma coisa que vocês têm que saber, pessoal, é que os jogos do Famicom Disk System tinham uma diferença no som comparado ao som dos jogos que foram depois para o Nintendinho. E a diferença no som acontecia porque o Disk System tinha um chip extra de som, e esse chip trabalhava mais nos sons graves das músicas e não mexia tanto nos sons agudos. E eu vou mostrar para vocês agora dois jogos para ver se vocês conseguem perceber a diferença no som. Vamos começar primeiro com Metroid do Disk System. E agora
agora de Nintendinho. E agora vamos para The Legend of Zelda de Disk System. E pro de Nintendinho. Bom, eu notei uma diferença na música, agora vocês comentem aí se notaram também. Mas continuando, pessoal, o Disk System também tinha um mascote que tinha formato de disquete. Ele era o Disc Can, ou Mr. Disc, que é muito bonitinho, e a Nintendo fez até um porta-disquete dele e uma caixinha de ferramenta. E a única ferramenta que eu vi ali que eu achei foi a tesoura. Agora o resto eu não sei o que é. E é aquilo, a Nintendo é sempre esperta para aproveitar tudo para ganhar dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. E ó, não pensem que a Nintendo não fez um sistema de segurança contra a pirataria nesses disquetes. Porque ela fez e foi por meio das letras que formavam Nintendo no disquete. E o sistema era que algumas letras ali eram mais afundadas. E quando você botava o disquete no Disk System, um tipo de trava se encaixava nas letras. Então, com esse truque de mestre da Nintendo, nenhum outro disquete que não fosse da Nintendo poderia ser colocado no Disk System. Mas esperem, pessoal, já já vocês vão ver que mesmo que esse sistema fosse muito bom, a pirataria conseguiu derrubar ele, então aguardem aí. E olha que coisa que a Nintendo fez para os disquetes, pessoal. Ela criou quiosques para lojas de jogos chamados de Disk Writer, onde você levava seu disquete com o jogo e botava na máquina para regravar o disquete, substituindo o jogo que estava nele. E você fazia isso por 500 ienes, que era ali 3 dólares. E eu não falei, mas cada disquete que vinha com o jogo custava 2.600 ienes, que era ali 16 dólares. E se podia também comprar disquetes virgens para você só gravar um jogo no Disk Writer. E pessoal, com tudo isso que eu falei até agora, vocês perceberam que a Nintendo estava inovando e investindo muito nesse Disk System, deixando ela com fama de futurista. Mas pessoal, infelizmente, mesmo com a Nintendo acertando muito com o Disk System e os disquetes, ao mesmo tempo ela também vacilou muito, juro pra vocês. Lá vem. E ela fez isso quando lançou os primeiros disquetes, que foram os amarelos. Porque ela queria economizar e não botou nenhuma proteção na parte ali de gravação do disquete. Esse metalzinho que fica no meio dele. Então, por conta disso, o disquete era muito sensível, tanto que podia quebrar muito fácil, podia também ser arranhado e podia também acumular poeira. E isso eu não entendi, pessoal, porque peraí, se os disquetes eram mais fáceis de serem fabricados porque eram mais baratos, por que a Nintendo quis economizar nesses amarelos? Eu não entendi. Ué, ela não é rica? Eu sou pobre! Mas aí mais tarde, quando a Nintendo viu que estava errada, ela lançou disquetes azuis, que vinham agora com a proteção ali do metal. E esses azuis eram especiais de eventos, promoções de jogos, edições especiais, etc. E além disso, esses disquetes azuis serviram para um tipo de torneio online que a Nintendo fez em 1987. E o torneio era assim, o pessoal comprava os disquetes azuis e eles faziam a maior pontuação que podiam nos jogos e mandavam seus recordes para a Nintendo, colocando o disquete azul nas máquinas de fax das lojas. E essas máquinas eram os Disk Fax. E aí com isso a Nintendo via ali os recordes de cada pro player e assim eles ganhavam prêmios. E teve um prêmio que com certeza muita gente queria, que era o cartucho dourado do jogo Punch-Out. E com certeza quem tem isso aí tem ouro nas mãos. E pelo que eu pesquisei de Punch-Out, teve a versão dele normal, que você enfrentava no final o chefe Mr. Dream. Também teve a versão que você enfrentava no final o Mike Tyson, sim, ele mesmo. E nessa versão do cartucho dourado, você enfrentava no final o Macho Man. Comentem aí se vocês já jogaram algumas dessas versões de Punch-Out. E eu nunca joguei Punch-Out, galera, mas parece ser bem bacana. Mas enfim, pessoal, aí o tempo foi passando e a Nintendo foi vendendo muito Disk System. E vendo todo esse sucesso, ela quis lançar o Disk System pro Nintendinho em 1988. Fizeram até um anúncio que era Disk Can in America. Mas acabou que a Nintendo não quis mais porque foram aparecendo muitos problemas com o Disk System.
System. Então, por causa disso, o acessório nunca saiu do Japão. E vamos ver agora, pessoal, quais foram esses problemas. Mas antes disso, eu peço que deixem aí um like muchatito, galera, para fortalecer muito esse vídeo e para ele ser bastante divulgado pelo YouTube. E assim muito mais gente vai conhecer esse Famicom Disk System, porque até fazer o roteiro desse vídeo eu nem sabia que esse acessório existia. Então agradeço aí o like muchatito de vocês, tá bom? Então vamos agora para o fim do Disk System. E bom, pessoal, com o tempo, o Disk System foi enfrentando muitos problemas. E eles foram a reclamação dos disquetes amarelos serem frágeis por falta de proteção. Isso que dá ser mão de vaca, né, Nintendo? Pediu! Também teve o problema de que os jogos do Disk System, não sei o porquê, mas carregavam muito devagar. E por falar em jogos, pessoal, mesmo alguns sendo muito bons, como Zelda, Metroid, Castlevania e tal, o Disk System também teve jogos que não eram muito bons. Então a venda de jogos foi caindo muito. Porque ok, o acessório vendia legal, mas com os jogos não era bem assim não. Também teve o problema de que a correia de borracha do Disk System, que lia os disquetes, dava muito defeito. E agora o que eu ia falar para vocês, teve muita pirataria. E essa pirataria aconteceu porque o pessoal da China conseguiu piratear alguns jogos para os disquetes. E ainda conseguiram rodar disquetes que não eram da Nintendo. Mas Camaleão, você não falou que o sistema de segurança era muito bom? E ele era, pessoal, mas vejam isso daí. Esse aí é um disquete branco que o pessoal que pirateava usava. E no espaço ali que ficava das letras, eles botaram um espaço em branco. E esse espaço em branco fazia o Disk System não ver nenhuma diferença se era um disquete original ou falso. Aí depois teve outro problema, agora com a Nintendo, que exigia que as desenvolvedoras de jogos dessem 50% de direito autoral para ela, de qualquer jogo que lançassem para o Disk System. E isso, claro, irritou algumas desenvolvedoras. Eu acho que até a Namco se irritou com isso, e não quis lançar mais nenhum jogo para o Disk System. E é aquilo, a Nintendo paga para vacilar também. Teve problema com os donos de loja também, que não queriam mais os Disk Writer em suas lojas, porque eles não davam grana e ocupavam muito espaço. E por fim teve o maior problema, que foi a evolução dos cartuchos. Porque olha só, galera, a Capcom tinha conseguido lançar o jogo Ghosts 'n Goblins, que estava rodando em um cartucho de 128 KB. Sim, isso mesmo, o mesmo tamanho que tinha dentro de um disquete. Então isso queria dizer que os cartuchos estavam evoluindo. E aí com isso, a fama do Disk System, que já estava acabando com os problemas, praticamente não existia mais e ele foi sendo esquecido. E além disso, com o tempo, os chips e semicondutores de cartuchos foram evoluindo e ficando mais baratos. E para vocês verem um exemplo de evolução dos cartuchos, é que quando foi lançado The Legend of Zelda pro Nintendinho, o cartucho tinha uma bateria que servia para salvar o jogo. E isso rolou também com outros jogos do Nintendinho. Então, graças a essa evolução e o preço ficar mais barato, a Nintendo correu atrás de novo para criar cartuchos. E o Disk System foi deixado para lá porque não tinha mais nada o que fazer com ele. Então, em 1993, a Nintendo encerrou a fabricação do Famicom Disk System, encerrando ele com 194 jogos lançados e tendo ali vendido 4 milhões de unidades. Mas as gravações e regravações de disquetes continuaram até 2003 e o suporte técnico do Disk System ficou até 2007. E foi assim, galera, que o acessório Famicom Disk System acabou, mesmo ele sendo uma máquina muito inovadora e futurista da Nintendo. Mas é aquilo, né? Mesmo que uma coisa seja muito inovadora e bem avançada, o grande inimigo dela sempre será o tempo, que passa sem parar. E foi isso que aconteceu com o Disk System. Mas no futuro ele serviu de inspiração para outros acessórios que a Nintendo faria em seus consoles. Mas isso ficará para outra história no futuro do canal Eclativerso. Mas ainda não acabou o vídeo, galera, mesmo tendo fechado o livro, porque agora vamos começar com as curiosidades camaleônicas. Mas antes de eu falar dessas curiosidades, galera, eu peço que quem chegou até aqui nessa parte do vídeo, que se inscreva aí no canal para ele crescer mais ainda, galera. Vamos tentar chegar a 8.000 inscritos esse ano ainda, vamos tentar chegar, vamos lá, vamos ter fé. E também ative o sininho para não perderem nenhum conteúdo aqui do canal Eclativerso, porque estou sempre trazendo aqui conteúdo de cultura pop e cultura gamer, que são assuntos que eu gosto
gosto muito. E também compartilhem o canal e o vídeo porque ajuda bastante, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. E agora sim, vamos começar com curiosidades camaleônicas. E vamos começar com essa que é muito divertida, que é o mangá. E esse mangá do Disk System, pessoal, começou quando a Nintendo lançou os quiosques Disk Writer. E esse mangá explicava como se fazia para gravar e regravar jogos no disquete. E até explicava como cuidar do seu disquete. E com certeza a Nintendo botou isso de como cuidar do disquete, porque ela fez isso de ser mão de vaca e deixou ali o disquete com aquela grande facilidade de arranhar e ficar estragado. A Nintendo não é boba, galera. Ela sempre faz algo pensando além. E até quando a Nintendo lançou o Famicom, teve também um mangá que mostrava como cuidar do seu Famicom. E tem uma coisa, pessoal, que eu não sei se vocês sabem, mas o personagem desse mangá era o antigo mascote da Nintendo. E o nome dele é Konkich. E ele era um garoto alienígena com superpoderes. E tinha uma cauda. E sim, ele lembra muito o Goku de Dragon Ball. Jogos adultos. Sim, teve jogos adultos pro Disk System, mas não foi culpa da Nintendo. Foi culpa da pirataria. Porque o pessoal que fez pirataria com os disquetes, fez esses disquetes brancos que eu mostrei pra vocês e botou jogos adultos nesse disquete branco. E um exemplo de jogo adulto que eu achei é esse Gal Dungeon. E eu só queria saber qual foi a cara que o pessoal da Nintendo fez quando descobriu que teve jogos adultos pro Disk System. As fitas cassete. Bom, teve 3 jogos de Disk System que tiveram uma edição especial que vinha com uma fita cassete. E essa fita cassete vinha com a trilha sonora do jogo, narração e ambientação. Então era só a pessoa botar no toca-fita e jogar o jogo escutando isso tudo. E deveria ser muito legal. E os 3 jogos que tiveram fita cassete foram Suicho no Dragon, Time Twist e Nakayama Mihono Tokimeki High School. Olha, foi quase um trava-língua esse último nome. Disk System na América? Bom, eu falei na história do Famicom Nintendinho que em 1993 a Nintendo lançou o NES 2, que também é conhecido como NES 101 e Top Loader. E esse console era uma versão melhorada e reformulada do Nintendinho. Até a entrada de cartucho dele era diferente do Nintendinho, porque no Nintendinho a entrada era na frente e nesse daí a entrada é em cima. E com a entrada sendo em cima, era possível então talvez colocar aquela caixa preta do Disk System em um adaptador de cartucho japonês para poder jogar o Disk System nesse NES 2. E realmente não sei se é mesmo possível, galera, fazer isso. Porque se for assim, então o Disk System rodaria com adaptador, claro, em algum Famiclone, como por exemplo o Phantom System, porque ele também tem a entrada em cima. E eu já trouxe a história do Phantom System, depois vejam lá. Agora, com certeza, galera, o Disk System funcionaria no AV Famicom, que tem o mesmo visual do NES 2, só que do Japão. Então, sendo do Japão, com certeza o Disk System funcionaria nele, né? Nada impede. Game Watch raro. Bom, em 1987, pessoal, a Nintendo lançou uma edição especial e muito rara do console portátil Game Watch de Mario Bros. E essa edição era prêmio para o vencedor de um torneio de Famicom Prix F1 Race, que era um jogo de corrida do Mario de Disk System. E o legal é que a caixinha que vinha ele tinha o formato do Discman. Agora imaginem, colecionador deve correr muito atrás dessa edição especial e ela deve ser muito cara. O Mini Disk System. Bom, galera, existe o Mini Famicom, então deveria existir também o Mini Disk System. Só que esse Mini Disk System não é oficial da Nintendo, tanto que nem dá para botar ali os disquetes. Só serve ali para você conectar os fios do Mini Famicom e ir jogando nele. Fusão de Famicom e Disk System. Bom, isso aqui eu achei bem doido, mas a Sharp, que é uma empresa de eletrônicos, lançou umas coisas bem doidas e licenciadas da Nintendo, como por exemplo o Famicom Titler, que era um Famicom bem diferente e mais avançado porque ele transmitia imagem RGB, que traduzindo é que ele deixava a imagem do jogo com a maior qualidade possível e tinha um teclado nele para você colocar legendas na tela da televisão enquanto jogava, e tinha um
quadradinho ali que era o seu touch. E ele era bem sensível e você podia usar ele com a caneta que vinha com o Famicom. E esse touch aí servia para você desenhar se quisesse na tela. E além desse console, a Sharp também lançou a Sharp Nintendo Television, que era uma televisão que tinha Famicom e Nintendinho dentro. Sim, isso é sério. E por fim, ela também lançou o Famicom Twin, que era um console que fundia o Famicom com Disk System. Então você tinha ali o melhor de dois mundos em um só console. Bem legal, né? E agora, pessoal, como última curiosidade, Super Mario no Disk System. Bom, isso é óbvio, teve jogos de Mario no Disk System. E o primeiro foi o Super Mario Bros 2. E não foi esse daí que vocês estão vendo de Nintendinho. O 2 que saiu é esse daí, que é praticamente o primeiro Super Mario Bros. Só que ele era mais difícil. E ele teve o nome mudado para Super Mario Bros The Lost Levels, quando teve aquela coletânea Super Mario All Stars. Mas aí quando veio o Super Mario All Stars japonês, ele teve o nome de Super Mario USA. Mas também teve outros jogos de Mario, como de esportes, que teve o Mario Golf, Mario Tênis, o Mario de corrida, etc. Também teve o Return of Mario Bros, que era aquele jogo simples de Mario, em que ele e o Luigi atacavam os inimigos dos canos, só que esse do Disk System tinha gráficos e sons melhores, tinha os dois falando ali, Let's go! Ou Yahoo! E também tinha, acreditem se quiserem, propaganda passando no meio do jogo. E eu pergunto, pra que, Nintendo? Dinheiro. Mas aí depois o Disk System lançou dois jogos super doidos do Super Mario. E o primeiro foi esse, o All Night Nippon Super Mario Bros, que era uma versão super rara do primeiro Super Mario Bros, quando a Nintendo fez uma parceria com a emissora de rádio do Japão, a All Night Nippon. E só ganhou esse jogo quem participou do concurso que a rádio fez na época. E nessa versão tem mistura de fases do Super Mario Bros 1 e do Lost Levels, e os inimigos têm ali a cabeça das pessoas que trabalhavam na rádio. Caramba, que isso! A Nintendo tava inspirada. E o último jogo doido de Super Mario Bros foi esse, o I Am a Teacher, Super Mario Sweater, que era um jogo de fazer suéter. Sim, galera, isso mesmo. E você fazia ali os suéteres com a cara do Mario ou de outro personagem. E pelo que eu pesquisei, você imprimia o suéter ali que você fez de alguma forma e mandava para uma empresa de roupa para ela fazer o suéter para você usar na vida real. E com isso eu posso dizer que nunca podemos duvidar da capacidade da Nintendo de inventar ideias doidas para os seus jogos. Nunca. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. E essas foram, pessoal, a história e as curiosidades camaleônicas do Famicom Disk System. E eu espero aí que vocês tenham gostado, porque eu gostei, galera, de saber aí desse acessório aí. Eu não sabia nada sobre ele, eu só tinha visto o nome dele naquele vídeo de todos os acessórios. E essas curiosidades, caramba, cada uma que eu fui descobrindo, principalmente essa do Super Mario Bros, olha, eu fiquei mais impressionado com a Nintendo. Mas eu gostei de ver que esse Disk System ali foi muito futurista para a época e que a Nintendo investiu bastante nele e conseguiu resolver o problema que teve com os cartuchos na época. Só é uma pena que ela teve que largar ele quando os cartuchos voltaram com tudo quando ficaram baratos. Mas fazer o que, né? Como eu falei, era uma coisa do futuro que foi vencida pelo tempo. E agora eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam do Famicom Disk System e se vocês queriam ter um. E agora eu tenho que dizer, galera, se gostaram do vídeo, deixem um like muito chatita aí, deixem mesmo para fortalecer muito o vídeo aqui, se inscrevam no canal para ele crescer mais, ativem o sininho para não perderem nada do canal, compartilhem muito o canal e o vídeo, sigam as redes sociais e agora eu me despeço aqui, Elo Camaleão, adiós, galera!